sou integrante do programa de educação tutorial da Engenharia Agrícola da UFPEL e hoje eu vim gravar para vocês mais um vídeo da matéria de dinâmica da água no sistema solo-planta. Bem, hoje eu resolvi trazer um exercício de um livro que fala um pouco dessa matéria, o livro de Dinâmica da Água no Solo, de Paulo Leonel Libardi. Então, neste livro, do capítulo 3, que é o capítulo que fala sobre retenção e cálculo da água no solo, eu peguei o exercício 7 que ele propõe nesse livro para ser realizado. Então, o exercício ele fala: o valor do conteúdo de água em um solo, a capacidade de campo de 0,30 metros cúbicos por metros cúbicos. Os valores do conteúdo de água inicial no solo, a base de massa, e da densidade do solo variam com a profundidade e são dados na tabela a seguir. Assumindo que o valor da densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico, calcular o valor da profundidade de penetração de uma chuva de 50 milímetros. Então, quer saber qual vai ser a profundidade que vai chegar uma chuva de 50 milímetros, que ocorrer uma precipitação de 50 milímetros. Então, aqui está a tabela, onde fala da profundidade de 0 a 0,05. Ele tem um conteúdo de água à base de massa de 0,05 kg por quilograma. E a densidade de 1.200 kg por metro cúbico. E assim por diante, de 0,05 metros a 0,2 metros, tem outra umidade e outra densidade, de 0,2 a 0,8 metros de profundidade, tem outro, de 0,8 a 1 metro de profundidade tem outro. Então, a gente sabe que a capacidade de campo é 0,3 metros cúbicos por metro cúbico. Então, a capacidade de campo é quando a matriz do solo, após a saturação e a drenagem gravitacional que acontece, ela retém a quantidade máxima de água em seus capilares. Então, é a quantidade máxima que vai ser retida em cada camada de solo, vai ser 0,3 metros cúbicos por metro cúbico. Então, pode reparar que a capacidade de campo ela está em umidade volumétrica e o dado na tabela é em gravimétrica. Então, a gente tem que ajustar para os dois ficarem na mesma unidade de medida. A gente tem a informação também que foi dada no enunciado, que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico e que choveu 50 milímetros, que é o equivalente a 0,05 metros de água, de lâmina de água. Então, a gente primeiro vai ter que transformar esse conteúdo de água que tem na Terra. Então, de quilograma para quilograma, a gente vai transformar para metro cúbico por metro cúbico. Então, a gente usa a fórmula da umidade volumétrica, que é igual à umidade gravimétrica, vezes a densidade do solo, dividido pela densidade da água. Então, a gente tem todas essas informações. Então, primeiramente, na camada de 0 a 0,05, a gente tinha uma umidade de 0,05 vezes 1.200, que é a densidade do solo, dividido por 1.000, que ficou uma de 0,06 metros cúbicos por metro cúbico. A profundidade de 0,05 até 0,2 ficou uma unidade de 0,13 metro cúbico por metro cúbico. A profundidade de 0,2 a 0,8 ficou uma unidade de 0,21 metro cúbico por metro cúbico, e a profundidade de 0,8 até 1 ficou de 0,238 metros cúbicos por metros cúbicos. Então, essa é a água retida em cada camada. Então, tendo essas informações, a gente consegue calcular quanto cada camada ainda consegue reter de água. Então, a gente tem que a nossa capacidade de campo, ela é de 0,3, e a gente sabe quanto cada camada tem de umidade, metro cúbico por metro cúbico. Então, como está na mesma unidade de medida, os dois estão na unidade volumétrica, a gente consegue saber quanto ainda é a capacidade de reter água nesses poros, segundo a capacidade de campo. Então, na camada de 0 até 0,05, ainda consegue absorver 0,24 metros cúbicos por metros cúbicos, ou 24% de umidade. Na camada de 0,05 a 0,2, ainda consegue absorver 0,17. Na camada de 0,2 a 0,8, ainda consegue absorver 0,09. E na camada de 0,8 a 1 consegue absorver 0,062 metros cúbicos por metros cúbicos. Então, sabendo quanto ainda consegue absorver, a gente consegue calcular qual vai ser quantos milímetros, quantos metros de lâmina de água cada camada ainda consegue absorver. Então, a primeira camada ela tem uma altura, uma espessura de 0,05, porque vai de 0 até 0,05. Então, isso multiplicado pela capacidade que ela ainda tem, que é de 24%, ou 0,24 metros cúbicos por metros cúbicos, a gente chega que essa primeira camada ela ainda consegue absorver 0,012 metros de água, porcentagem de água, ou 12 milímetros. A segunda camada, ela vai de 0,05 a 0,2, ou seja, ela tem uma espessura de 0,15 metros. Então, 0,15 metros multiplicado pelo 0,17, que é o que ainda consegue reter de água nessa camada, a gente vai ter, então, 25,5 milímetros que essa camada ainda consegue reter de água. Na profundidade
de 0,2 até 0,8, a gente tem uma camada de 0,6 metros. Então, esse 0,6 metros vezes o 0,09, que é a capacidade dessa camada ainda em reter a água, a gente chega em 54 milímetros de água que essa camada ainda consegue reter. A profundidade de 0,8 até 1 metro, a gente tem, então, 0,2 metros de profundidade. E essa ainda consegue reter, multiplicando por 0,062 metros cúbicos por metros cúbicos, uma capacidade de 12,4 milímetros. Então, se a gente somar tudo isso, dá muito mais do que os 50 milímetros. Então, o que a gente faz? A gente vai observar em qual camada que a gente deve realizar um cálculo, uma regra de 3, para saber a profundidade exata que essa chuva vai chegar, que essa lâmina de água vai chegar. Então, tendo essas informações, a gente sabe que na primeira e na segunda camada vai acumular 12 mais 25,5, irão acumular 37,5 milímetros. Porém, se a gente somar 37,5 com mais 54, vai ultrapassar do nosso valor de 50 milímetros. Então, tá naquela camada onde a gente tem que descobrir a distânciazinha que ainda falta. Então, a gente pega os 50, que são 50 milímetros, menos o 37,5 milímetros, que a gente já tem nas duas primeiras camadas, para saber quanto ainda precisa reter na terceira camada, e a gente vai ter 12,5 milímetros, que vai ser necessário reter nessa terceira camada. Então, a gente precisa de 0,0125 metros retidos nessa terceira camada. Então, para conseguir saber qual será a profundidade, a gente faz esse valor que deu, divididos por 0,09, que é a capacidade de retenção dessa terceira camada. Isso vai chegar a um valor de 0,14 metros de profundidade. Então, a gente pega e soma os 0,14 metros que essa lâmina irá atingir na terceira camada, mais os 2 metros das camadas anteriores, e a gente tem um valor final de 0,34 metros. Então, essa lâmina, essa precipitação de 50 milímetros, ela irá no final atingir uma camada de 0,34 metros de profundidade. Então, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.